Em um futuro pós-apocalíptico, criaturas gigantes forçaram os seres humanos a abandonar a superfície da Terra, mas os sobreviventes dessa catástrofe criaram mechas gigantes que são controlados por dentro, para poderem lutar de igual para igual contra essas criaturas. Fala galera, hoje no Resumindo Animes, iremos acompanhar Darling in the Franxx, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos em uma das cidades fortificadas, onde os sobreviventes se escondem. Hiro é um aspirante a piloto de mecha, que são mais conhecidos pelo nome de Franxx, só que o garoto não está confiante com suas habilidades, e por isso ele falta na cerimônia de formatura da sua classe para perseguir um pássaro que está ferido. E aí Hiro chega até um lago e encontra um uniforme de piloto em cima de um tronco, então ele percebe que uma garota chamada Zero Two está tomando banho nesse lago. Só que logo ela mergulha bem fundo, e Hiro se assusta e pensa que ela se afogou, e aí ele entra no lago para salvá-la, mas ela rapidamente aparece e mostra que só mergulhou para pegar um peixe. Então Hiro vê que essa garota tem chifres e fica encantado com a beleza dela, e a Zero Two agradece pela preocupação e pergunta se Hiro é um parasita também, que é o nome dado aos pilotos dos mechas. No entanto, o garoto conta que não serve para ser piloto, pois prejudicou a parceira dele em um dos treinamentos da academia. E aí a Zero Two explica que ela também é uma excluída, por conta desses chifres que ela tem na cabeça. Zero Two também menciona que Hiro não sentiu medo dos chifres dela, ao contrário das outras pessoas. Portanto, a jovem estende a mão para Hiro e o convida para ser o parceiro dela, pois os mechas necessitam de um homem e uma mulher para funcionarem. Só que de repente os membros das forças especiais APE chegam lá e trazem Zero Two de volta, mostrando que ela tinha fugido. E aí vemos que ela tem um parceiro que se chama 081 e que ele está todo machucado por conta da jovem, que tem a má fama de ser uma péssima dupla para se trabalhar. Passamos para o dia da formatura e o Papa começa a fazer um discurso, dizendo que essas crianças são a salvação da humanidade, pois os seres humanos usam os mechas para lutarem contra as criaturas gigantes chamadas de urrossauros. Enquanto isso, Hiro ganha a oportunidade de continuar como aspirante, mas ele recusa sua oferta para voltar para o orfanato junto com a sua antiga parceira chamada Naomi. E aí descobrimos que a garota é a maior culpada pelo fracasso deles no teste de aptidão, pois ela ficou bem nervosa quando estava dentro do mecha. No entanto, Naomi diz para Hiro ficar lá e parar de tentar bancar o herói, pois tem várias crianças que desaparecem dentro do orfanato. Então Naomi entra na cápsula para ir pro orfanato, e Hiro muda de ideia e decide ficar no local. Só que de repente um urrossauro aparece e ataca a cápsula da Naomi, causando uma grande destruição no local. Em seguida, a criatura começa a atacar a cidade, e Zero Two aparece para tentar deter a ameaça. No entanto, o urrossauro dispara um poderoso raio no mecha dela, e aí a garota recua por um momento e tira o corpo do 081 de dentro do mecha, mostrando que o cara morreu enquanto pilotava. Então o Zero Two fala que continuará lutando para salvar a vida das pessoas da cidade, e Hiro decide deixar o medo de lado e se junta a ela dentro do Strelitzia, que é o nome desse mecha. Mas inesperadamente, Zero beija o garoto e o mecha assume uma nova forma. E aí o doutor que criou os mechas diz que o Strelitzia assume a sua verdadeira forma somente quando dois parceiros que combinam perfeitamente se unem para pilotá-la. Com isso, a Strelitzia usa sua lança e consegue perfurar a criatura, vencendo assim a batalha. Já no dia seguinte, vemos que Hiro está morando com os outros pilotos recém-formados, e Ichigo se aproxima dele e comenta que Naomi sobreviveu e que ela está recebendo cuidados médicos no hospital. E aí Ichigo mostra que está preocupada com o garoto e conta que tem um boato de que ninguém consegue pilotar junto a Zero Two por mais de 3 vezes, pois ela tem sangue de urrossauro, e por isso acaba eliminando os seus próprios parceiros. Então Hiro se lembra que o 081 morreu no dia anterior, mas ainda assim o garoto continua decidido a ser o novo parceiro da Zero Two. Após isso, Zero Two chega no local para tomar café da manhã com os recém-formados, e o pessoal começa a estranhar o comportamento dela, que parece um tanto animalesco. Eles até se perguntam se ela realmente tem sangue de urrossauro, como dizem os boatos. E aí a Zero Two senta no colo do Hiro, e o garoto comenta que não se lembra bem do que aconteceu no dia anterior, mas a jovem conta que ele se saiu bem quando pilotou o mecha. Porém Nana chega no local e informa que a Zero Two não trabalhará com eles, deixando Hiro bem frustrado. Mais tarde, os jovens parasitas vestem os trajes e se preparam para o primeiro treinamento com os mechas de verdade. Então o instrutor deles, chamado Hachi, diz que é essencial que a dupla esteja em sintonia para a conexão dar certo e o mecha funcionar como deveria. Portanto, os jovens começam a andar com os mechas, e Zoromi tenta se aparecer para os demais e quase cai no chão, arriscando danificar o robô. No entanto, Hiro fica de fora desse treinamento, pois ele não tem uma parceira. Após isso, Zoromi mostra que está com inveja de Hiro, pois o garoto conseguiu derrotar um urrossauro e protegeu a cidade. Então Zoromi dá uma bolada em Hiro de propósito, e os dois começam a discutir. Mas logo, Ichigo chega no local e separa a briga. Mais tarde, Nana marca uma reunião com os jovens e conta que Hiro passará por um teste para ver se ele tem a capacidade para ser um parasita. E aí a Zero Two se oferece para ser a dupla do garoto, mas Nana conta que o quartel não autorizou isso, e portanto Ichigo diz que o ajudará na prova. Zoromi também se voluntaria para ser o adversário dos dois, já que ele tem uma rixa com Hiro. Em seguida, a batalha começa, e Hiro fica feliz por estar conseguindo controlar o mecha, só que logo o robozão desliga, e o garoto fica sem entender o que aconteceu. E aí ele se lembra que a Zero Two tinha lhe beijado antes dos dois fazerem a conexão,
conexão. Porém, Ichigo e os outros jovens foram criados somente para controlar os mechas, e por isso eles não sabem direito o que é beijar ou namorar. Mas Hiro explica pra ela como se faz, e os dois se beijam. No entanto, o garoto não sente a mesma química de quando beijou a Zero Two, e por isso o mecha continua inoperante. E aí Zoromi se prepara para atacar os dois, mas ele começa a se exibir novamente e diz que pode virar o parceiro da Ichigo também. E aí a atual parceira dele fica com ciúmes ao ouvir isso, e a conexão dos dois é quebrada, deixando esse mecha inoperante também. Com isso, a batalha acaba em empate, com os dois times falhando miseravelmente. Então passamos para o passado, e vemos a época em que os jovens eram apenas crianças, sendo que eles não tinham nomes e sim códigos, do tipo 001 e 002. Mas Hiro teve a ideia de dar um nome para cada membro do grupo, e aí ele escolheu o seu próprio nome, e também o da Ichigo e das outras crianças, para eles não serem mais tratados como meros objetos. De volta ao presente, Hiro está conversando com um parceiro da Ichigo chamado Goro, que conta que ela tem uma quedinha por Hiro. Então o garoto fica surpreso, mas não dá tanta importância, e revela que irá pedir permissão para ser o novo parceiro da Zero Two. Mas Goro demonstra estar preocupado com aquele boato de que os parceiros da Zero Two morrem após pilotarem 3 vezes junto com ela. Enquanto isso, os demais membros do grupo estão falando que Hiro deve ir embora, pois ele falhou em outro teste. Mas Ichigo chega lá e defende o garoto, explicando que será bom para todos se Hiro aprender a pilotar. Afinal, ele salvou a cidade junto com a Zero Two. Em outro local, o jovem e a Zero Two se encontram novamente, e ela usa uma credencial nível S para passar pela segurança, o levando para ver a cidade. Então Hiro comenta que passou a vida inteira dele na gaiola, que é o local onde os cientistas criam as crianças para elas se tornarem pilotos dos mechas. E aí Hiro diz que está pensando em um nome para a Zero Two, mas ela responde que não se importa em ser chamada pelo código que os cientistas a deram. Mais tarde, os jovens são designados para a primeira missão deles, cujo objetivo é defender uma mina de um urrossauro, pois esses monstros são atraídos pelo magma que a mina está retirando de dentro da terra. Com isso, os jovens entram na mina e rapidamente acham um urrossauro, que é bem mais fraco do que aquele que atacou a cidade. No entanto, Zoromi comete um erro de subestimar a criatura, e aí a parceira dele chamada Miko é ferida e desmaia. E para piorar, vários urrossauros começam a sair de um buraco. Enquanto isso, Zero Two está assistindo a tudo e pede para ir resgatar os jovens junto com Hiro, mas Dana diz que Hiro não está autorizado a pilotar, e por isso Mitsuru pega o lugar dele. E aí a Strelitzia chega na mina, e aos poucos os monstros vão sendo derrotados. E aí o ego sobe a cabeça de Mitsuru, e ele diz que é um piloto melhor do que Hiro, e que merece ser o novo parceiro da Zero Two. Mas a jovem escuta isso, e aumenta a capacidade do mecha propositalmente, para ferrar com Mitsuru, e assim impedir que ele roube o lugar do Hiro. Por fim, a missão termina bem sucedida, mas Mitsuru fica com uma aparência péssima. Já no dia seguinte, vemos que Mitsuru ficou traumatizado. Ele se recusa a comer e fica dizendo que a Zero Two é o demônio. Então Hiro pergunta o que aconteceu dentro do mecha, e Mitsuru fala que a garota tentou devorá-lo. Após isso, Ichigo se aproxima do jovem para alertá-lo, dizendo que ele pode morrer se pilotar mais 2 vezes com a Zero Two. Mas Hiro explica que ele só tem compatibilidade com a Zero Two, pois já tentou pilotar ao lado de Naomi e da própria Ichigo, falhando nessas 2 ocasiões. Após isso, Zero Two está parado observando a Strelitzia, e Hiro chega lá e se esconde para ela não vê-lo, pois ele está com medo de ter o mesmo destino dos outros parceiros da garota. Só que mais tarde, o garoto está tomando um banho, e Zero Two finalmente o encontra, e pergunta se ele acha que ela é um monstro, mas o garoto fica sem palavras, e a conversa dos dois é interrompida por um alarme de emergência. Então vemos que um urrossauro do tipo verme está se aproximando para atacar um dos latifúndios que está sendo transportado de um local para o outro. E aí os jovens entram nos mechas e se preparam para enfrentar a criatura. Só que o urrossauro consegue capturar o mecha do Zoromi usando uma garra, e em seguida os outros jovens são imobilizados por projéteis lançados pela criatura. Enquanto isso, Zero Two está assistindo a luta, e comenta que ela e Hiro podem ajudá-los. Mas Nana não deixa, e um grupo de guardas entra no local para levar Zero Two embora de lá, a pedido do Papa e dos membros da APE. No entanto, a garota se recusa a ir, e joga um dos guardas para longe, mostrando que a força dela não é humana. Porém, os outros agentes ameaçam abrir fogo, e por isso a jovem se despede de Hiro e aceita ir com eles. E aí o garoto pergunta para Nana se Zero Two é realmente uma assassina de parceiros, mas a mulher explica que não é bem assim, contando que criaram a Zero Two para atuar na linha de frente, e que por isso ela não é uma humana comum, o que faz com que os parceiros da jovem acabem não resistindo ao poder que ela tem. Então Hiro deixa o local e corre atrás da Zero Two, só que a porta se fecha, e por isso ele começa a gritar de longe, praticamente se declarando para a jovem. Ouvindo isso, Zero Two rouba a arma de um dos guardas e liberta Hiro. Portanto, os dois correm até a Strelitzia e entram dentro dela. E aí os dois voam até o urrossauro e usam a lança para não serem imobilizados por aqueles projéteis. Com isso, o verme entra dentro da terra para tentar fugir do local, mas Strelitzia o puxa para fora e os outros jovens abrem a boca do verme. E aí Strelitzia entra na boca da criatura e começa a percorrer o corpo inteiro dela, perfurando o núcleo e assim a finalizando. Após isso, o latifúndio número 13 que estava sendo transportado consegue chegar ao seu destino, se unindo a outro latifúndio em um processo
que é chamado de beijo. Só que os jovens não sabem o que beijar realmente significa, e por isso eles acham que o beijo é só o nome dado ao processo de transferência de combustível magma de um latifúndio para o outro. Já no dia seguinte, Hiro acorda com febre e se sentindo mal, mas ele tenta fingir que está tudo bem, para continuar pilotando a Strelitzia. Em seguida, o garoto se reúne na sala com os outros jovens, e eles mostram uma certa admiração por ele, ao contrário de antes, quando Hiro era desprezado por boa parte do grupo. Zoromi até aperta a mão de Hiro e diz que ele está fazendo um bom trabalho, deixando a rixa para trás. Após isso, Hiro e Ichigo estão passando um tempo a sós, mas Zero-Two se aproxima deles e pega na mão do garoto, deixando Ichigo com ciúmes. E aí os jovens se sentam nas mesas e fazem uma oração ao Papa, mostrando que eles foram doutrinados desde pequenos a servir o Papa, o tratando como se fosse um deus. E depois de orar, Zero-Two começa a dar a comida na boca de Hiro, deixando Ichigo com ainda mais ciúmes. Mais tarde, Hiro leva Zero-Two para conhecer melhor a gaiola, e aí ele mostra a cúpula de vidro que cobre o local inteiro, explicando que a chuva consegue passar por essa cúpula e que o Papa decide os dias que vão chover. Em seguida, os jovens se reúnem com os pilotos do latifúndio número 26, que são um pouco mais velhos, e aí Zoromi pergunta se eles já viram algum piloto adulto, mas o 090 responde que não, deixando um mistério no ar. Já de noite, Goro volta pro dormitório masculino e encontra Hiro se contorcendo de dor no chão. Portanto, ele abre o casaco do garoto e vê que Hiro está com um treco bizarro no peito. Então Hiro pede para Goro manter segredo e não contar nada para os outros jovens, explicando que essa é a primeira vez que ele se sente verdadeiramente vivo. Em seguida, os instrutores fazem exames médicos no garoto e chegam à conclusão de que ele está sofrendo os efeitos colaterais de ter pilotado 2 vezes ao lado de Zero-Two. No entanto, Hashi conta que eles vão precisar da Strelitzia na próxima missão, dando a entender que pretendem sacrificar o garoto pelo bem dessa missão. Mais tarde, Hachi reúne todos os pilotos e conta que cerca de 150 Urosauros estão se aproximando deles, pois as criaturas estão sendo atraídas pelo combustível magma que ainda está sendo transferido de um latifúndio para o outro. E após a reunião, Ichigo chama Zero-Two para conversar, mostrando que está preocupada com o bem-estar de Hiro, mas Zero-Two fala que se o garoto morrer, significa que ele é um fracote. Então Ichigo se irrita e dá um tapa no rosto da jovem, dizendo que ela não é humana, mas Zero-Two só dá um sorriso maligno e não revida. Já no dia seguinte, aqueles 150 Urosauros começam a se aproximar dos latifúndios, e os jovens pilotos vestem os trajes de batalha. E aí Goro empurra Ichigo na direção de Hiro, para ver se ela cria coragem e conta o que sente. Só que Zero-Two aparece bem na hora, e Ichigo perde a coragem assim que a vê, dizendo apenas que Hiro é como um irmão para ela. Após isso, os jovens entram nos mechas e ficam frente a frente com os Urosauros. E aí Hachi alerta pelo rádio que tem um Urossauro bem maior do que os demais, sendo que esse pertence a uma classe mais poderosa. Com isso, os pilotos mais experientes do latifúndio 26 começam a liderar o ataque. Só que ao contrário dos jovens, esses pilotos têm mais calma e experiência, e por isso eles atacam de forma coordenada, eliminando vários Urossauros no processo. Enquanto isso, os jovens pilotos ficam encarregados de proteger os latifúndios, porém Zoromi e Mitsuru se atrapalham e acabam se batendo, mas felizmente Ichigo é bem habilidosa e consegue desfazer a burrada deles, eliminando os Urossauros e protegendo o local. De volta ao Hiro, vemos que ele está sentindo fortes dores no coração, mas o garoto se recusa a desistir, pois quer proteger o Papa e os outros adultos. Então ele assume o controle da Strelitzia e começa a ajudar os seus amigos a derrotar as criaturas. Só que de repente, a Strelitzia para de lutar por alguns instantes, e vimos que Hiro está sofrendo demais por conta das dores no peito. E aí a Zero-Two pergunta se ele irá desistir, mas Hiro ergue a cabeça e continua lutando. Enquanto isso, os pilotos mais velhos terminam de destruir os Urossauros pequenos, e aí eles mudam de alvo e atacam um grandão usando cordas elétricas. Só que assim como o Shrek, a criatura faz um urro e machuca os ouvidos dos pilotos. Então o Urossauro se liberta das cordas e assume sua verdadeira forma, atacando os pilotos do latifúndio 26. Mas felizmente Zoromi e os outros jovens chegam lá e salvam a vida deles. Mas a criatura começa a se aproximar dos latifúndios para se alimentar do combustível, e Ichigo dá a ideia deles criarem uma distração para a Strelitzia finalizar o Urossauro com a lança. Com isso eles colocam um plano em prática e se apressam para escalar a criatura no melhor estilo Shadow of the Colossus, atacando o joelho do Urossauro para fazê-lo cair no chão. E aí a tática dá certo, e Hiro ataca o núcleo da criatura com a lança de Strelitzia, só que o jovem acaba passando mal novamente e desmaia. Portanto, a Strelitzia leva um socão da criatura e voa para longe. Em seguida, a criatura assume o formato de uma marreta e começa a sentar várias marretadas na Strelitzia. Com isso, Ichigo perde o controle do mecha dela e chora bastante, por pensar que Hiro morreu. Mas Goro tenta fazer ela se recompor, explicando que não é uma boa hora para se lamentar. Enquanto isso, Hiro está em uma espécie de pós-morte, e aí ele encontra Naomi e diz que está feliz, pois ele pensa que conseguiu derrotar o Urossauro gigante. Só que de repente Zero-Two aparece lá e o tira desse lugar. Então Hiro acorda e vê que o Urossauro ainda está vivo, e que a garota está lutando para controlar o mecha sozinha, naquela forma de puma que nós vimos antes. Com isso, Hiro percebe o grande esforço que a garota está fazendo para se manter viva, e isso dá a motivação que faltava para ele se curar daquela doença. Portanto, Hiro acalma Zero-Two e assume o
controle do mecha, dizendo que nunca abandonaria ela. Por fim, a Strelitzia volta com força total e derrota a criatura com a ajuda dos outros jovens. Então vemos Nine Alpha observando tudo de longe, chamando a Zero Two pelo nome de Nain e Yota e deixando um mistério no ar. E como recompensa pelo sucesso da missão de proteger o latifúndio, os superiores da APE deixaram os jovens irem até a praia, sendo que essa é a primeira vez que eles veem uma praia na vida. E aí Goro comenta que aquele boato sobre a Zero Two é falso, pois Hiro pilotou 3 vezes com ela e continua vivo. Com isso, vemos um flashback do dia anterior, quando Hiro conheceu o Dr. Franks, que é o criador dos mechas. Nine Alpha também estava lá e mostra o interesse pessoal em Hiro. Então Hachi anuncia para todos que agora o garoto é o parceiro oficial da Zero Two e que os dois vão morar juntos no latifúndio número 13. De volta aos jovens, Zoromi diz que por algum motivo as meninas ficam bem mais bonitas quando estão na praia, e eu acho que ele está se referindo às roupas de banho. Enquanto isso, Zero Two e Hiro estão um pouco mais afastados do resto do grupo, e ela se declara pro jovem, dizendo que ambos vão ficar juntos para sempre. Só que ao escutar isso, Hiro se lembra do conselho do Dr. Franks, que disse para o garoto não deixar a Zero Two consumir as emoções dele, pois isso seria bem perigoso. Após isso, Miko acha uma caverna e chama o resto do grupo para explorar o local. Então eles andam por alguns minutos em uma trilha e chegam até uma cidade que está abandonada e destruída. Só que os jovens demoram para perceber que esse local é uma cidade antiga, pois eles nasceram nos latifúndios, quando a tecnologia já estava bem mais avançada. E aí os jovens entram em uma casa e começam a explorar o local, notando que essa casa é bastante semelhante com a gaiola em que eles vivem. Então Ikuno diz que esse local deve ter sido usado como base para a construção das gaiolas. Enquanto isso, Kokoro se separa do resto do grupo e começa a explorar a casa sozinha. E aí um armário velho cai e quase esmaga ela, se não fosse pela ajuda de Mitsuru. Em outro local, Ichigo vê um cartaz de um casal se beijando e se lembra instantaneamente do beijo que ela e Hiro deram dentro do mecha. Então a Zero Two se aproxima da garota para provocá-la, dizendo que já beijou o Darling, que significa querido em inglês, e é basicamente o apelido que a Zero Two deu pro Hiro. Já no final de tarde, os jovens voltam para a praia e Zero Two revela que os seres humanos abandonaram a superfície do planeta e consequentemente as cidades. E aí o resto dos jovens ficam confusos, já que segundo eles, a superfície do planeta é bem melhor e mais bonita. Mas Mitsuru fala que o Papa sabe o que faz, explicando que tem mais Urosauros na superfície do planeta e que o Papa tomou essa decisão para o bem de todos. Já de noite, Ichigo e Hiro saem para dar uma caminhada na praia e a garota tenta se declarar para ele mais uma vez, mas Hiro é lento demais e não pega a indireta. No dia seguinte, os jovens retornam para o latifúndio e enfrentam um Urossauro, que joga uma gosma que aparenta ser inofensiva, mas rapidamente a substância penetra os mechas e começa a corroer os trajes das garotas, e digamos que os meninos olharam demais, e ainda por cima não avisaram que a substância estava corroendo os trajes delas. E aí os jovens pilotos conseguem se concentrar no inimigo novamente, e Hiro arranca o núcleo do Urossauro, finalizando a criatura. Com isso, as garotas finalmente percebem que os trajes estavam corroídos e ficam bem chateadas com os meninos do grupo. E aí elas resolvem traçar uma linha no dormitório, para os garotos ficarem bem longe delas. Então Zoromi tenta cruzar a linha para desafiá-las, mas ele fica com medo ao ver os olhares intimidadores das meninas, e desiste de passar pro outro lado. Enquanto isso, Nana está conversando sobre essa briga com o doutor, e ele basicamente explica que isso é normal, pois os jovens estão entrando na adolescência, mas Nana fala que essa briga precisa acabar, já que isso pode atrapalhar o desempenho das duplas com os mechas. Só que o doutor a proíbe de interferir, pois ele quer estudar o comportamento dos jovens. De volta à gaiola, vemos que Zero Two continua junto com Hiro, ignorando o protesto das outras garotas. Após isso, os meninos traçam uma linha em volta do refeitório para dar o troco nas garotas, e aí Goro tenta atraí-las usando as comidas do refeitório, explicando que elas podem atravessar a linha para dar um fim a esse protesto. E Miko fica com água na boca e tenta fazer isso, mas as outras meninas lhe seguram. Mais tarde, Ichigo e as garotas vão até o quarto da Zero Two para pedir ajuda dela nesse protesto, e a jovem até aceita participar, apesar de achar que isso é uma baita bobagem. Só que vocês conhecem a Zero Two, e era meio óbvio que ela iria aprontar alguma. Então a jovem mente pros garotos que o banheiro estava desocupado, e que eles podem entrar lá para tomar banho. E aí os meninos acreditam e abrem a porta, se deparando com as garotas tomando o banho delas. Com isso, a Zero Two aproveita a confusão e rouba as roupas dos meninos, e Hiro até acha a pegadinha engraçada, e pergunta o motivo dela ter feito isso. Então Zero Two fala que queria parecer mais humana, participando da briga também. Enquanto isso, Nana chega na casa e acaba com a palhaçada, explicando que os jovens devem estar bem uns com os outros, para quando uma emergência surgir e eles precisarem controlar os mechas. Após isso, os garotos conversam entre si, e percebem que desrespeitaram as parceiras deles ao não contarem que os trajes estavam corroídos. Já no quarto das meninas, elas reconhecem que os garotos também são importantes, e que não podem agir como se não precisassem deles. Porém Miko quer continuar com a briga, e por isso ela fica brava com as outras garotas, e se esconde no primeiro andar da gaiola, em um quarto que estava interditado. Então Miko acha um porta-retrato no local e começa a chorar. E aí os outros jovens chegam lá, e Zero Two explica que tinha uma outra equipe antes deles,
jovens, e que todos os integrantes acabaram morrendo. Com isso, os jovens percebem que terão o mesmo destino se continuarem brigando, e por isso eles acabam fazendo as pazes. Já no dia seguinte, vários pacotes de presentes chegam no local, e Hiro explica para Zero Two que uma vez por ano eles podem pedir o presente que quiserem para o Papa. E aí vemos que Ichigo pediu um bichinho de pelúcia, e Goro uma vara de pescar. Já Hiro pediu um livro que fala sobre várias espécies de pássaros. Então Zoromi mostra que o Papa mandou uma carta junto com os presentes, onde ele basicamente diz que as conquistas dos jovens representam um raio de esperança para a humanidade. Mais tarde, Hiro percebe que a Zero Two não recebeu nenhum presente, portanto ele dá para ela um espelho que pertencia a Naomi, que é a antiga parceira de Hiro, que falhou nos testes de pilotagem, e por isso a garota passou a morar em um orfanato. Com isso, a Zero Two fica bem feliz com o presente e abraça o garoto. E aí vemos que Ichigo estava escondido atrás da escada observando tudo. Então vemos mais um flashback de quando os jovens ainda eram crianças. Ichigo estava reclamando que a franja dela estava lhe atrapalhando, e aí Goro correu para fazer uma presilha de cabelo para a garota, pois ele sempre gostou dela. Só que ao voltar pro local, Goro encontrou o Hiro arrumando o cabelo da Ichigo, e por isso ele ficou bem chateado. De volta ao presente, vemos que Goro guardou a presilha durante esse tempo todo, e antes de dormir, o jovem conta para Hiro que ele sempre amou Ichigo, mas explica que ela nunca demonstrou o mesmo sentimento por ele, e sim por Hiro. Já no dia seguinte, os jovens pilotos são convocados para enfrentar um urossauro assustador, que se parece com uma água-viva. Então Zoromi percebe que o núcleo da criatura está exposto, e parte pro ataque. Mas era só uma armadilha, e a água-viva prende o mecha com os tentáculos, e depois o coloca dentro de uma prisão de bolhas. Com isso, Goro se sacrifica para salvar Zoromi, tirando o garoto da prisão e ficando preso no lugar dele. E aí a água-viva explode o mecha, e Goro ejeta Ichigo bem na hora, para ela não se machucar, já que a saúde do mecha está diretamente ligada com a saúde das garotas, como se elas e o corpo do mecha fossem um só. Após isso, os outros jovens são forçados a recuar, e precisam deixar Goro sozinho dentro do monstro. Então Ichigo fica zangada com o garoto, tentando entender o motivo dele ter feito isso. E Miko explica que Goro gosta dela, e que ele está sempre tentando protegê-la. E aí Hachi chega no local, e avisa que eles analisaram aquele urossauro, e descobriram que a criatura é capaz de se auto-explodir, permanecendo viva no processo. Sendo que Goro não pode pilotar o mecha sozinho, e precisará ser resgatado o quanto antes, do contrário ele poderá morrer. Então Ichigo liga para Goro, chorando e prometendo que irá salvá-lo a qualquer custo. E aí eles voltam até o monstro, e vemos que Strelitz está carregando Ichigo, para a garota pular dentro do mecha do Goro. E a Zero Two até comenta que isso é bem arriscado, já que Ichigo pode ser pega pela explosão da água-viva. Com isso, Strelitz voa até o respiradouro da criatura, e joga Ichigo lá dentro, enquanto que Goro está respirando com grandes dificuldades, pois ele está dentro de uma enorme prisão de água. Então o jovem pensa em acionar a autodestruição do mecha, para morrer e levar a criatura junto. Mas felizmente, Ichigo chega a tempo, e os dois deixam uma bomba dentro da água-viva e fogem de lá, finalizando a criatura. Após isso, Ichigo percebe que perdeu a presilha que Hiro tinha dado para ela, e aí Goro finalmente entrega a presilha que ele fez há anos atrás, dizendo que a ama. Enquanto isso, os 7 sábios estão conversando sobre como Hiro e os outros jovens têm uma sintonia melhor do que os membros das outras equipes. Só que Marmoset comenta que isso pode ser uma faca de 2 gumes, pois os jovens ainda cometem alguns erros. Então o Papa revela que é hora de elevar os jovens pilotos a um próximo nível, mostrando que está planejando algo. De volta à gaiola, Nana conta que os jovens vão receber medalhas do Papa, e que eles devem usar trajes cerimoniais para a ocasião. E aí os jovens pilotos se enchem de alegria, e Miko comenta que eles poderão ir até a cidade, que é o local onde os adultos vivem. Já no dia seguinte, eles vestem os trajes cerimoniais, e os instrutores liberam o acesso da porta de segurança para os jovens passarem. Então, todos eles entram em um teleférico, e começam a admirar a vista da cidade. Após isso, os jovens chegam ao quartel-general do parlamento, e o prefeito diz que eles são os primeiros pilotos a pisarem nesse lugar, e que o Papa está com bastante orgulho deles. Então, o prefeito dá uma medalha para cada um dos jovens, os elogiando bastante, como se estivesse tentando aplicar a técnica do reforço positivo para manter as crianças na linha. E aí o grupo começa a caminhar pela cidade, e Zoromi comenta que quer morar nesse local quando virar um adulto, mas Mitsuru fala que não sabe se isso é possível, já que eles nunca viram um piloto adulto. Em seguida, Hiro percebe que Zero Two está estranha, e pergunta o motivo disso, e aí a garota conta que não dá a mínima para essa cidade, ao contrário dos outros. Em seguida, Nana chega lá e avisa que a excursão acabou, só que Zoromi se distrai com o reator de energia da cidade, e acaba ficando para trás. Então Zoromi caminha bastante para tentar voltar para a gaiola, porém o cartão de identificação do garoto é negado, e logo ele percebe que essa cidade é extremamente deserta. E aí ele acha uma única pessoa e grita por ajuda, mas essa pessoa o ignora completamente, e continua andando. Com isso, Zoromi tenta descer da estrutura e acaba caindo, desmaiando e acordando na casa de uma mulher que o resgatou. E aí ela diz que está feliz por ele ter acordado, explicando que o corpo do Zoromi é diferente dos deles, e que por isso ela teve que mudar o aparelho médico para a opção de animais de estimação. Então a mulher fala que chamará os instrutores para virem resgatá-lo, mas Zoromi pede para
para ficar mais um pouco, explicando que sempre quis saber mais sobre os adultos. Portanto, a mulher revela o rosto dela e serve uns biscoitos para Zoromi. E aí o garoto pergunta se ela não vai comer nada, e a mulher conta que ela não sente mais a necessidade de sentir o gosto das coisas, e que só consome os nutrientes necessários para sobreviver. Então a mulher leva Zoromi para conhecer o marido dela, que está dentro de uma cápsula, recebendo uma dose de felicidade artificial. Mas Zoromi comenta que prefere ser feliz comendo os biscoitos, em vez de usar uma máquina assim. E eu estou nessa 100% com ele. Só que de repente a mulher começa a passar mal e precisa se deitar no sofá. Então ela explica que não está acostumada a falar tanto e que nem se lembra direito do som que a voz do marido dela tem. E obviamente Zoromi estranha isso, mas a mulher explica que eles não costumam conversar na cidade, pois acham que isso é uma perda de tempo e algo bastante inconveniente. Em seguida, a mulher liga para os instrutores virem buscar Zoromi, e inesperadamente o garoto começa a chorar, dizendo que sente como se já tivesse conhecido ela, e que os dois podem virar amigos quando ele crescer e for morar na cidade. Só que a mulher fala que isso está completamente fora de questão, e logo em seguida Zoromi é levado de volta para a gaiola. Já na manhã seguinte, Mitsuru está tendo um sonho da época em que eles ainda eram crianças, e vemos que Hiro foi escolhido como representante do grupo. Então Mitsuru acorda desse sonho e chama Hiro de traidor maldito. Mais tarde, os instrutores estão conversando com os jovens, e Hachi comenta que o desempenho do Mitsuru caiu bastante, mostrando que algo está o incomodando profundamente. Só que de forma geral, Nana conta que nenhuma outra equipe se destacou tanto em tão pouco tempo, e por conta disso os jovens são designados para uma missão especial, onde eles devem proteger uma escavação de urrossauros que são da classe Conrad e que estão sendo atraídos para o local. No entanto, Mitsuru começa a passar mal no meio da missão, e por isso ele é mandado para o hospital. Mais tarde, os outros jovens terminam de completar a missão sem Mitsuru, e se sentam para conversar sobre o garoto. Então Goro revela que Mitsuru e Hiro eram melhores amigos, mas que os dois acabaram brigando por um motivo que ele desconhece. E aí Kokoro revela que essa briga começou quando Mitsuru tomou uma injeção de Elixir, que serve para aumentar a aptidão dos pilotos, só que esse medicamento tem uma taxa de mortalidade de 85%, e por isso não são todos os pilotos que tomam. Enquanto isso, Mitsuru está tendo outro sonho sobre sua infância. Então vemos que ele admirava Hiro, e que um dia os instrutores revelaram que ele não tinha a capacidade física necessária para ser um piloto. Mas para continuar ao lado de Hiro, Mitsuru aceitou tomar a injeção de Elixir, correndo um alto risco de falecer no processo. Já de manhã, Mitsuru acorda assustado, e os instrutores decidem fazer um teste para ver se ele ainda consegue pilotar um Franks. Então Mitsuru entra na máquina, e os instrutores percebem que a capacidade dele de pilotar está ficando cada vez menor, por conta desse sentimento ruim que está dentro dele. Após isso, Mitsuru recebe alta, e os instrutores decidem colocá-lo para pilotar com outra menina. E aí Kokoro se oferece, e o antigo parceiro dela fica com bastante ciúmes. Em seguida, Mitsuru começa a conversar com a garota, e ela pergunta o motivo dos humanos terem parado de ter filhos. Com isso, o jovem explica que a tecnologia evoluiu bastante, e deixou o método tradicional de lado. Mais tarde, os jovens são chamados para enfrentar o urrossauro da classe Gutenberg, que tem um alto poder de regeneração, e que pode se dividir em várias partes. Só que no meio dessa batalha, Mitsuru começa a ser atormentado por aqueles pensamentos de novo, e descobrimos que Hiro e Mitsuru tinham feito uma promessa de dedinho, onde os dois juraram que iriam pilotar um Franks juntos. Mas Hiro quebrou essa promessa, e por isso Mitsuru ficou com uma mágoa dentro de si. De volta ao presente, Kokoro conversa por alguns minutos com o jovem, e o ensina o significado de perdão. Portanto, Mitsuru finalmente perdoa a Hiro, e volta com força total para ajudar os seus companheiros de equipe, derrotando assim o urrossauro da classe Gutenberg. Após isso, os jovens voltam para a gaiola, e Hiro nota que Zero Two está bem estranha e um tanto desanimada, mas ela se recusa a contar o que aconteceu. Então Zero Two pede para beijar Hiro de novo, e inicialmente o garoto aceita beijá-la, mas muda de ideia ao ver que Zero Two está com duas presas no lugar de dentes. Alguns dias depois, começa a nevar no latifúndio, e conhecemos um local chamado Jardim, que é onde Hiro e os outros jovens cresceram, sendo que esse local é um instituto onde os cientistas criam as crianças para elas se tornarem pilotos dos mechas. E aí os jovens são levados para o laboratório que fica ao lado do jardim, e Nana os apresenta ao grupo dos Nines, que é basicamente uma unidade especial de pilotos. E aí o Nine Alpha chama Zero Two pelo nome de Nain Yota, para tentar aborrecer a garota. Então Hiro pergunta de onde veio esse nome, e Alpha conta que ela fazia parte do grupo deles. Após isso, os jovens pilotos começam a passar por vários exames laboratoriais, que aparentam serem bem simples e pouco dolorosos. Porém a Zero Two luta com todas as forças dela para não fazer esses exames, como se os dela fossem bem mais dolorosos que os dos outros jovens. Só que Nana ordena que um dos guardas dispare um dardo tranquilizante na garota, e ela apaga na hora. Enquanto isso, Hiro e os outros jovens estão visitando o jardim, onde várias crianças estão sendo criadas e educadas. Só que de repente, Ikuno chama o resto do grupo, e mostra que agora as crianças estão recebendo injeções de parasitas, que servem para acelerar o processo de crescimento delas, sendo que isso é algo terrível, pois essas crianças não vão poder aproveitar a infância delas. Então Hiro acha uma enfermeira, e pergunta sobre Naomi, mas a mulher informa que quando uma criança deixa o jardim, ela nunca mais retorna. Com isso, Hiro percebe que
que aqueles que não servem para serem pilotos são simplesmente descartados, o que explica o fato de não ter nenhum piloto mais velho. Após isso, Nine Alpha se aproxima da Ichigo e revela um segredo, dizendo que Zero Two se disfarça como uma humana e que ela é incapaz de coexistir com as outras pessoas. Enquanto isso, Hiro se reencontra com Zero Two e a garota aparenta estar bem triste. E aí ela fala que queria ser uma humana, mas Hiro diz que não se importa com os chifres e com as presas dela, e que ama Zero Two do jeito que ela é. De volta ao laboratório, Ichigo está passando por um corredor e escuta a conversa dos instrutores, onde os dois dizem que Hiro corre o risco de deixar de ser um humano se ele continuar pilotando ao lado da Zero Two. Após isso, todos voltam para a gaiola, e Ichigo tenta contar o que ouviu para Zero Two, mas a garota tem um surto de raiva e começa a quebrar os espelhos do banheiro. E aí Ichigo se lembra na hora do que Nine Alpha disse, sobre o poder da Zero Two ser o de amaldiçoar os parceiros dela para tomar o controle da vida deles. Nine Alpha também tinha falado que a Zero Two já eliminou mais de 100 parceiros, e que o objetivo dela é continuar derrotando o Rossauros para tentar se tornar uma humana, pois a verdadeira Zero Two tem uma pele vermelha, como a de um monstro. É então que nos é revelado que Hiro se conectou profundamente com o Zero, após ela se descontrolar anteriormente, e isso permitiu que o garoto visse as memórias mais profundas dela, da época em que Zero era só uma criança que vivia no orfanato. Mas ao contrário das demais crianças, a menina era acorrentada em seu quarto, e não podia nem sequer ver o mundo lá fora. Mas misteriosamente tinha uma figura sobrenatural que se importava com a garota, e esse dia essa figura deu pra ela um livro que mostrava como é o mundo lá fora. E aí passamos para a infância de Hiro, e vemos como funcionava o treinamento para virar piloto, sendo que as crianças não tinham nomes e sim códigos numéricos, que serviam para medir as habilidades delas, já que quanto menor o número, mais alta é a habilidade dessa criança pilotando os mechas. E Hiro ganhou um número de somente 2 dígitos, mostrando que ele seria um bom piloto. E em um dia, Hiro viu uma garotinha chorando e perguntou o que aconteceu. Então ela explicou que era a única que sorria, pois as outras crianças com 2 dígitos não gostavam de brincar ou se divertir, ou seja, não agiam como crianças normais. E após entender a dor da garotinha, Hiro contou que as pessoas nos livros tinham nomes e não códigos numéricos. E aí ele deu o nome de Ichigo para a garotinha, para fazê-la se sentir como uma criança normal. Após isso, Hiro deu um nome para cada uma das crianças da sala, mas de repente 2 guardas entraram lá e disseram que eles não podiam mudar a forma como os cientistas os chamavam, e isso deixou Hiro bem triste e decepcionado. E com o passar dos dias, várias crianças começaram a ser retiradas do orfanato, mas nenhum dos adultos explicou o motivo disso, sendo que essas crianças nunca mais apareciam. E em um dia, Hiro viu Zero Two sendo trazida para uma experiência, mas ela tinha uma aparência bem diferente naquela época. E o mais triste disso é que o Dr. Franks e os outros cientistas machucavam Zero Two propositalmente, só para testar os níveis de regeneração dela. E obviamente a garota sofria bastante nesses experimentos. E aí vemos que Hiro desenvolveu um interesse pela Zero Two, e que ele escalava uma árvore que ficava do lado de fora só para poder ver o quarto da garota. Mas certa vez, Hiro estava olhando em uma inspeção médica e escutou os gritos da Zero Two. Então ele correu em direção ao som dos gritos e viu a garota sendo severamente machucada pelos cientistas, sendo que Hiro até tentou fazer algo a respeito disso, mas um dos funcionários chegou lá e o levou de volta. Mas o garoto não desistiu e escalou novamente a árvore e quebrou a janela do quarto da Zero Two, a chamando para fugir de lá. Então a garota segurou a mão de Hiro e ambos correram para longe desse local, sendo essa a primeira vez que ela viu o mundo exterior. E o mais bizarro disso é ela caçando ratos para comer, já que a garotinha tinha um comportamento um tanto animalesco, e Hiro até tentou impedir que ela comesse o rato. Porém a Zero Two mordeu a mão do garoto, e ele fez carinho na cabeça dela para tentar acalmá-la. E aí a Zero Two se lembrou daquela figura misteriosa que lhe deu o livro. E com o tempo, Hiro percebeu que a garota não sabia falar, então ele viu que o código dela era 002, e a deu o nome de Zero Two. Ele também fez uns sapatos improvisados para a garota não machucar a pele dela na neve congelante. Então os dois ficaram amigos, e Zero Two mostrou para Hiro o livro que ela tinha ganhado, que conta uma história de um amor proibido entre um humano e uma não humana. Mas apesar dos bons momentos, os dois estavam sendo perseguidos pelos guardas, que estavam dispostos a finalizar Hiro só para recuperar o espécime raro que é a Zero Two. E com o passar dos dias, o garoto a ensinou a falar, e embaixo de um enorme visco, ambos prometeram que se casariam um dia, e ele até lambeu o machucado que ela tinha no joelho para tentar sarar. Mas eventualmente os guardas lhe pegaram e lhe separaram, e daí surgiu o desejo de Zero Two querer virar uma humana, para ela poder ficar ao lado do seu amor de infância. De volta ao presente, Hiro conta tudo o que ouviu na mente da Zero Two, explicando que ele não se lembrava disso, já que os cientistas tinham apagado as memórias dele, para o garoto não se lembrar dela. E em seguida, Hiro começa a se sentir fraco e desmaia, e Ichigo se irrita e culpa Zero Two por isso, já que ela se descontrolou
revidou e começou a atacar Hiro. Mais tarde, vemos que o garoto está internado e que ele corre o risco de morrer. Então Zero Two chega no hospital para ver Hiro, se arrependendo de ter feito isso com ele. Mas Ichigo rapidamente a puxa pela roupa e diz para ela ficar longe do garoto, explicando para todos os outros pilotos que a Zero Two suga a vida dos parceiros dela, para assim tentar virar uma humana. Então a Zero Two basicamente admite que realmente fez isso com os parceiros anteriores dela que já morreram. Após isso, Hiro finalmente acorda e todos ficam felizes ao ver que ele está bem. E aí o garoto pergunta sobre a Zero Two e Ichigo conta que não deixou ela entrar no quarto. Então Hiro pede para ficar a sós com Mitsuru e explica que tinha esquecido aquela promessa que os dois fizeram no passado sobre pilotarem um mecha juntos. E como vimos, isso aconteceu por conta das memórias que foram apagadas do cérebro de Hiro, o fazendo esquecer que essa promessa um dia existiu. Mas Mitsuru diz que está tudo bem e explica que já o perdoou faz tempo. Mais tarde, os instrutores chamam os jovens para explicar a missão que começará no dia seguinte, cujo objetivo é eliminar os Urrossauros de uma área chamada Grand Crevasse, para assim assumir o controle dela. Só que Ichigo e os outros jovens se voltam contra a Zero Two e explicam que não vão atuar na missão se ela for junto. Então Nana conta que Zero Two não fará mais parte da equipe deles e que ela será transferida para o grupo dos Nines, que é tipo uma tropa de elite para os pilotos. Após isso, Ichigo vai até o quarto do Hiro e fala sobre a saída da Zero Two, explicando que ela e os outros estão preocupadas com ele e que só por isso decidiram se voltar contra a Zero Two. E aí Hiro compreende essa preocupação e os dois passam um tempo juntos. Ichigo até esculpe orelhinhas de coelhinho em uma maçã para o jovem comer. Mais tarde, Ichigo volta para o dormitório e encontra Zero Two agredindo Goro, pois o garoto tentou impedir que ela fosse até o hospital para ver Hiro. E aí Ichigo a confronta sobre isso, mas ela explica que só quer conversar com o garoto. E o pessoal até aceita deixar a Zero Two ver Hiro, mas eles impõem uma condição, a de que estejam lá para supervisionar tudo, e assim garantir que ela não o ataque novamente. E conhecendo a Zero Two, eu não sei se essa promessa seria cumprida. No mínimo, alguma coisa ela vai aprontar. Portanto, todos vão ao hospital, e surpreendentemente Hiro não está no quarto. E eu queria dar os parabéns a essa garota aqui, que só tinha um único trabalho, que era o de impedir que ele fugisse. Enquanto isso, Hiro está lá no dormitório, na frente do quarto da Zero Two, e ele fica uns 2 minutos falando sozinho com a porta. Mas logo, Hiro percebe que não tinha ninguém lá, e que a Zero Two destruiu não só o quarto dela, mas também outras partes do dormitório por causa dele. E aí Hiro volta correndo pro hospital, e encontra a Zero Two batendo em geral, e obviamente fica irritado ao ver isso, e a chama de monstro. Então as coisas se acalmam, e no dia seguinte Zero Two parte junto com os Nines, e Hiro chora de tristeza por ter perdido ela. Mas Ichigo o beija e finalmente se declara pra ele. Mais tarde, aquela missão decisiva no Grand Crevasse começa, e vemos que Zero Two devorou todos os parceiros que deram pra ela para substituir Hiro. Enquanto isso, os pilotos novatos estão se preparando para se juntar à missão, e Hiro será deixado para trás como de costume. Já no campo de batalha, os Nines estão derrotando os Urrossauros facilmente, afinal eles são os melhores pilotos da humanidade. Então o Nine Alpha explica que tem um domo de proteção no topo do Grand Crevasse, e que eles vão precisar entrar no local para quebrar esse domo de dentro para fora. E aí Ichigo e os outros pilotos começam a abrir caminho para entrar no Crevasse por um dos buracos de onde estão saindo os monstros. Só que de repente o chão se abre, e uma criatura gigantesca sobe para a superfície, frustrando os planos deles. E aí esse Urrossauro é classificado como sendo da classe Super Lehman, e aos poucos ele começa a se aproximar dos latifúndios para tentar destruí-lo, deixando os pilotos desesperados. Então o vice-presidente ordena que os pilotos do Esquadrão 26 usem uma tática kamikaze para parar o Urrossauro. Com isso, os pilotos se aproximam da criatura e ativam a autodestruição dos seus mechas, parando o Urrossauro e morrendo no processo. No entanto, a criatura ainda consegue se aproximar o suficiente para colocar vários minions dentro do latifúndio 13. E aí Ichigo, Mitsuru, Goro e os outros jovens se apressam para defender esse latifúndio, pois é o local em que eles vivem. Só que os mechas estão ficando sem energia, o que os impede de usar ataques mais poderosos, como lasers ou os outros tipos de disparos. Com isso, os minions começam a destruir a cidade e finalizam vários adultos. Mas de repente, Hiro surge lá, controlando um mecha de treinamento que não precisava de 2 pessoas para ser pilotado. Só que eventualmente o mecha de treinamento é quebrado e Hiro fica com a cabeça sangrando. Então Goro aparece para ajudá-lo, deixando Hiro pilotar o mecha junto com a Ichigo. Com isso, os dois estabelecem a conexão, e Ichigo vê que na mente do garoto só tem imagens e lembranças da Zero Two, e isso a deixa triste e com ciúmes. E inesperadamente, Ichigo voa até onde a Zero Two está e começa a atacá-la, para garantir que ela não tentará devorar Hiro novamente. Então o garoto sai do mecha e se junta a Zero Two, e aí ambos se beijam e relembram os momentos de infância em que eles passaram juntos. Enquanto isso, os outros pilotos
pilotos encontram um ovo misterioso no chão, com um humano prematuro dentro. E aí eles ficam sem entender nada, e o vice-presidente começa a autodestruir alguns latifúndios para impedir que os urrossauros se espalhem, sacrificando assim vários pilotos no processo. De volta ao Hiro, a Strelitzia assume a sua forma completa e consegue destruir aquele urrossauro gigante e os demais Minions. Então eles entram no Grand Crevasse e quebram o domo, completando assim a missão. Já no dia seguinte, o Papa e os outros membros da APE estão conversando sobre a missão, e eles demonstram não ligar para os pilotos que foram finalizados por causa da autodestruição de alguns latifúndios. O Papa até faz pouco caso das mortes, e diz que o importante é o Grand Crevasse, que está sendo usado para construir uma arma chamada Ringhorn. Enquanto isso, vemos que a batalha contra os urrossauros danificou gravemente os sistemas do latifúndio número 13, e por conta disso, Hiro e os outros jovens estão tendo que racionalizar água e energia elétrica, tipo quando você vai para a praia no verão. Só que o mais estranho é que ninguém apareceu para ajudá-los. Então Hiro dá a ideia deles filtrarem a água do lago para beber. No entanto, isso não resolve todos os problemas, pois os cozinheiros que preparavam as refeições dos jovens simplesmente cortaram o contato, e agora eles terão que se virar comendo enlatados, o que convenhamos que não é o fim do mundo. Já a Zero Two voltou a morar na gaiola, e ela está sendo bem simpática com os outros pilotos, mostrando que resolveu aquelas questões internas sobre querer virar uma humana. Enquanto isso, o Dr. Franks está explicando para a Nana que eles devem continuar evitando contato direto com os jovens, dando a entender que eles querem testar a capacidade deles se virarem sozinhos. Então um mês se passa, e os jovens continuam completamente confinados, e a Mitsuri pede para Kokoro cortar o cabelo dele, e ela aceita e até diz que ele ficou bonito com o novo corte. Com isso, acaba rolando um climinha e os dois se beijam, mostrando que Mitsuru ganhou mais do que só um visual novo. Após isso, os jovens se reúnem para tentar resolver o problema da falta de água, e em toda a sua inocência, Zoromi diz que eles deveriam enviar uma carta para o Papa para avisar sobre o problema, mas Zero Two propõe que eles aprendam a se virarem sozinhos. Só que os jovens não sabem nem fritar um ovo, então Mitsuru fala que tem livros de culinária perdidos pela casa, e aí eles conseguem achar esses livros e começam a fazer as receitas que tem neles. Zero Two até ensina os jovens a pescarem no lago que fica próximo à casa, e com isso Ichigo percebe que Zero Two é só uma garota normal, e que Hiro estava certo em insistir tanto nela. Mais tarde, o jantar que eles fizeram ficou pronto, e todos se sentam na mesa para comer. Então Zoromi diz que eles não precisam orar para agradecer ao Papa, pois o mesmo não os ajudou. E aí todos começam a comer, e Futoshi derruba o seu prato no chão, fazendo parecer um acidente. Porém Zoromi revela para todos que Futoshi derrubou o prato de propósito, pois ele tem vergonha de sua aparência, e está se recusando a comer para emagrecer. E obviamente todos ficam tristes ao descobrirem isso, e Zoromi culpa o Papa por ter o abandonado. Então Goro fala que os pilotos dos mechas são descartáveis aos olhos do Papa e dos outros adultos. Mas Hiro tenta ver o lado bom disso, e explica que eles evoluíram como pessoas, sendo capazes de sobreviverem sozinhos sem a ajuda dos adultos. Hiro também fala que eles são mais do que só pilotos, e que eles simplesmente podem aproveitar uma vida longe dos mechas. Já no dia seguinte, o Nine Alpha chega na gaiola, e diz que está lá a mando do Papa para ver se os jovens estão bem. Então o Zoromi e os outros ficam aliviados ao perceberem que não foram simplesmente esquecidos. Portanto, todos se sentam na mesa para comer, e Epsilon explica que os outros pilotos estão reunidos em um acampamento provisório, e que os mechas ainda estão sendo consertados. E aí Ichigo pergunta o motivo deles terem demorado tanto para aparecer, e Epsilon explica que o Papa não tem nada a ver com isso, e que o abandono deles é culpa dos instrutores e do Dr. Franks. Enquanto isso, o Nine Alpha está conversando a sós com Zero Two, e ele a chama pelo nome de Nain Yota, e diz que ela deveria voltar à equipe dele. Mas a garota fala que o nome dela não é Nain Yota, e sim Zero Two, que é o nome que Hiro deu a ela quando os dois eram crianças. Então o Nine Alpha relembra que o Papa deu o nome de Nain Yota a ela, mas Zero Two mostra que não se importa com o Papa, e deixa a Alpha falando sozinho. Já de noite, Zero Two e Hiro estão passando um tempo juntos, e aí ela coloca a mão na testa do garoto, e mostra que está crescendo chifres embaixo da franja dele, pois Hiro ingeriu o sangue da Zero Two quando lambeu aquele machucado no joelho dela. Além disso, ambos pilotaram juntos várias vezes, o que fez com que o DNA do Hiro ficasse parecido com o da Zero Two. Enquanto isso, Kokoro está carregando consigo o livro que ela pegou naquela cidade abandonada há vários meses atrás durante as férias, sendo que esse livro fala sobre o método tradicional de gravidez, que é proibido nessa nova sociedade futurista, onde os bebês nascem através de úteros artificiais. Então Delta esbarra em Kokoro, e a garota nem percebe que deixou o livro cair no chão. E aí Delta pega o livro e mostra para os outros membros dos Nines, que não ficam felizes ao verem o conteúdo do livro. Já no dia seguinte, Alpha expõe um livro secreto que Kokoro estava escondendo esse tempo todo, e aí ela pede desculpas e conta para todos o que tem no exemplar, explicando que os seres humanos podem ter bebês juntos através de relações, formando assim uma família. Só que Alpha ofende Kokoro e diz que isso é ridículo, e que os seres humanos evoluíram tanto que deixaram para trás as suas funções reprodutivas. Após isso, os instrutores chamam Kokoro para conversar, e explicam que eles sumiram para testar o comportamento dos jovens em uma situação ruim. E aí Nana explica que os adultos não têm mais os órgãos reprodutores, e sim só as crianças, pois elas precisam deles para pilotarem os
mechas. Então Kokoro começa a fazer várias perguntas em um curto espaço de tempo, e por conta disso Nana tem um surto e passa mal, mostrando que ela tem questões mal resolvidas envolvendo esse assunto. E eu acho que qualquer um que não tivesse as partes reprodutoras teria problemas com isso, né galera? Enquanto isso, dois membros da APE tentam propor um acordo de paz para a princesa Urossauro, mas ela recusa o acordo e finaliza os dois membros da APE sem pensar duas vezes. Já no dia seguinte, vemos que Kokoro e Mitsuru dormiram juntos, então eles descem para falar com os outros e explicam que querem fazer uma cerimônia de casamento. E aí todos gostam da ideia e topam ajudar o casal, começando por Zero Two, que desenha um vestido de casamento para Kokoro usar. Já Miko e Ichigo pegam as cortinas da casa para costurar o vestido, enquanto Mitsuru cria os anéis de casamento usando fios de metal. Mais tarde, Ichigo e Yukuno estão conversando a sós, e aí as duas começam a se lembrar de épocas em que elas eram crianças. Então vemos um flashback que Ichigo resolveu seguir os passos de Hiro, dando nome para as crianças que eram chamadas por códigos numéricos. Com isso, Ichigo deu o nome de Ikuno, fazendo com que a garota nutrisse um amor por ela. De volta ao presente, Ikuno diz que a ama desde aquela época, mas Ichigo abraça Ikuno e tenta dizer da forma mais amigável que ela não sente o mesmo pela garota. Enquanto isso, Zero Two está olhando algumas páginas daquele livro que ela ganhou quando era pequena, mas ao passar por uma certa página um tanto macabra, Zero Two começa a ter alucinações com vários homens tentando sequestrá-la. Porém Hiro chega lá e a acalma, mas Zero Two mente que só está tendo um pesadelo. Já no dia seguinte, os preparativos para o casamento ficam prontos, e Kokoro e Mitsuru começam a andar de braços dados em direção ao altar. Só que de repente vemos que o Nine Alpha está se aproximando do local junto com um exército de guardas, para mandar Kokoro e Mitsuru para o programa de redoutrinação, para eles pararem de pensar em namoro e se focarem exclusivamente em pilotar os mechas. De volta ao casamento, Mitsuru coloca o anel no dedo da Kokoro e se prepara para beijá-la, e assim oficializar tudo. Mas os guardas chegam bem na hora e interrompem a cerimônia. E aí a Zero Two começa a lutar contra os Nine, porém eles facilmente imobilizam ela, e Kokoro e Mitsuru são levados pelos guardas. Algumas semanas após isso, vemos que Ichigo e os outros foram levados para o acampamento chamado Ninho de Pássaro. Então eles recebem uma mensagem que informa que Kokoro e Mitsuru foram libertados, mas ao irem falar com os dois, eles percebem que as memórias de ambos foram apagadas, pois os dois não se reconhecem e tampouco lembram do casamento. Mais tarde, o doutor fica sabendo do que fizeram com Kokoro e Mitsuru e fica irritado por não ter sido consultado pelo pessoal da APE. E aí voltamos para o ano de 2025 e vemos que o Dr. Franks fazia experimentos ilegais quando era mais jovem, então a APE ficou sabendo disso e o chantageou para forçá-lo a trabalhar para eles, sendo que naquela época os membros da APE descobriram uma nova fonte de energia de baixo custo, que é a extração do magma que está no núcleo da Terra, e por conta dessa descoberta os membros da APE ganharam muito poder e influência no mundo. Sendo assim, o doutor não poderia fazer nada contra eles. Já em 2030 vemos que Franks começou a trabalhar para esses caras, e que ele e a sua colega de trabalho chamada Karina conseguiram usar a energia magma para deixar os seres humanos imortais, retardando completamente o envelhecimento dos corpos. Só que o Dr. Franks não ficou feliz com essa conquista, pois essa imortalidade tinha um preço, e esse preço era deixar os seres humanos inférteis, sem poderem se reproduzir. E com o passar dos anos, uma grande desigualdade nasceu entre os que podiam pagar pelo tratamento para ficar imortal e os que não podiam. Com isso, os membros da APE criaram uma lei para multar quem tivesse filhos, para impedir que os pobres se reproduzissem. Enquanto isso, várias partes da América do Norte tinham se transformado em grandes desertos, e algumas pessoas fizeram uma denúncia e provaram que isso era culpa da extração do magma. Mas eventualmente os membros da APE calaram essas pessoas e continuaram com as extrações. Já em 2036, cerca de 70% da população já era imortal. Em um jantar, Karina perguntou se o doutor não iria fazer o procedimento, e ele respondeu que não, e que prefere prolongar a sua vida usando partes mecânicas. E aí Karina se declarou para o doutor e disse que queria ter um filho com ele antes de se tornar imortal, já que a imortalidade traz a infertilidade. Então o doutor riu e falou que ela não tem um bom gosto, mas aos poucos eles foram virando um casal. Já em 2037, o primeiro Urossauro saiu de dentro da Terra e começou a atacar os humanos, e para deter a criatura, a APE decidiu explodir a Austrália inteira, deixando o lugar inabitável. Com isso, a humanidade fugiu da superfície da Terra para se proteger dos Urossauros, mas ao analisar o corpo de um deles, o doutor descobriu que essas criaturas eram feitas de partes orgânicas e robóticas, e que os Urossauros tinham cromossomos de mulheres humanas, o que é bem intrigante. Em 2042, o doutor criou o primeiro protótipo de mecha para lutar contra os Urossauros, e aí Karina se voluntariou para testar esse mecha, e infelizmente um acidente aconteceu e ela morreu. Com isso, o doutor ficou profundamente triste e continuou trabalhando como nunca para aperfeiçoar os mechas, e com o tempo, a API descobriu as origens dos Urossauros, revelando que eles vieram de uma civilização antiga que fica dentro da Terra. E aí o Dr. Franks e alguns soldados foram enviados até esse lugar para negociar com a rainha deles, mas ela lhes recebeu com hostilidade e eliminou todos os soldados, deixando somente o doutor vivo. No entanto, ela arrancou o braço dele com a boca e o enviou de volta para mandar um recado aos outros seres humanos. Após isso, vemos que o doutor está se recuperando no hospital e que ele conseguiu roubar uma mecha de cabelo da rainha
rainha Urossauro, que ele usou posteriormente para criar a Zero Two. De volta ao presente, Hiro e os outros jovens se voltam contra o Papa e os membros da APE, pois eles apagaram as memórias de Kokoro e do Mitsuru. Mas para acalmar os jovens, o Papa diz que eles ficarão livres se completarem uma última missão. Mais tarde, a nova tutora deles conta que a última missão dos jovens será de proteger a arma nova que a APE criou, chamada de Entidade Estelar. Só que Miko pergunta onde está Nana, que é a antiga tutora deles, mas a 007 não responde a pergunta e só diz que ela será a nova tutora deles a partir de agora. Após isso, os jovens se sentam para conversar e descansar um pouco, e Kokoro começa a passar mal e corre pro banheiro para vomitar. E aí as outras garotas vão ver como ela está, e Ikuno comenta que Kokoro está vomitando frequentemente, ou seja, ela pode estar grávida do Mitsuru. E o pior é que apagaram as memórias dela, e por isso Kokoro nem lembra que teve relações com o garoto e que se apaixonou por ele. Mais tarde, os jovens vestem os trajes de batalha e se preparam para a missão. E aí Hiro e seus amigos encontram os Nines no corredor, que debocham deles e os chamam de animais. Mas Zero Two os protege e coloca o Nine Alpha no lugar dele. Só que de repente, um alarme começa a soar para avisar que os Urossauros estão se aproximando do Grand Crevasse para tentar destruir a arma Entidade Estelar. Com isso, os jovens entram nos mechas e vão até o Crevasse para eliminar a enorme horda de Urossauros. Porém, Mitsuru e Kokoro começam a sentir fortes dores de cabeça ao pilotarem juntos, mostrando que essa lavagem cerebral ferrou com o cérebro dos dois. Enquanto isso, Zero Two e Hiro estão indo pegar a arma. E em uma conversa, descobrimos que os dois pretendem viajar pelo mundo após completarem essa última missão. Mas inesperadamente, um objeto voador desconhecido começa a se aproximar de lá, e o doutor pede para eles fugirem e irem pegar a arma. E aí uma cobra gigante invade o Crevasse, e vemos que a rainha veio pessoalmente roubar a arma. Então o doutor chama a rainha de 001 e implora para pilotar junto com ela, revelando que se apaixonou pela rainha desde o dia em que a viu pela primeira vez. E não foi essa mesma rainha que arrancou o braço dele, só que ela diz que não precisa de um parceiro e imobiliza o doutor. Após isso, a rainha chega até a Strelitzia e a desliga usando apenas seus poderes. Portanto, a rainha diz que Zero Two é uma cópia fajuta dela e a joga longe. Em seguida, a rainha assume o controle da Strelitzia e fala que Hiro é um humano especial e que ela pretende devorá-lo. Enquanto isso, o doutor explica para todos que existe uma raça chamada Urosapiens, assim como os Homo sapiens. Só que os Urosapiens vivem no subsolo da Terra e se enfureceram quando os seres humanos começaram a fazer escavações profundas para roubar a energia magma que pertencia a eles, causando essa guerra que dura até hoje. O doutor também explica que os mechas foram inspirados nos Urossauros, que aquele povo intraterreno criou para lutar contra os seres humanos. Com isso, Zoromi e os outros ficam irritados ao descobrirem que foram enganados esse tempo todo. Enquanto isso, a rainha assume o controle da entidade estelar, e os membros da APE chamam reforços que chegam do espaço. Então o Papa e o vice-presidente se fundem em um corpo só, e revelam que não são seres humanos, e sim uma entidade alienígena conhecida como Virme, sendo que o verdadeiro objetivo deles é conquistar planetas para absorver as formas de vida que vivem lá. E aí Virme rouba a vida dos membros humanos da APE, e em seguida ele ativa o sistema de autodestruição da entidade estelar, explicando que o objetivo dessa arma é destruir o planeta Terra e matar todos os seres que lá vivem. Com isso, Hiro percebe que a rainha não é a vilã da história, e por isso ele tenta ajudá-la, estabelecendo uma conexão com ela. Dessa forma, o cronômetro de detonação é adiado, e eles ganham mais alguns minutos. E aí Hiro pergunta sobre o que aconteceu no passado da Terra, e a rainha explica que há 65 milhões de anos atrás existiu uma civilização mais avançada que a atual. Só que em um dia, a entidade alienígena Virme chegou na Terra e exigiu que todos abandonassem os seus corpos físicos para se juntar a ele, pois Virme acredita que a carne é prejudicial e que a verdadeira evolução para um ser vivo é se tornar um espírito como ele. No entanto, as pessoas se recusaram a fazer isso, e por isso Virme começou uma guerra para eliminá-las e assim ficar com os espíritos delas. Mas para não serem mortos, as pessoas da raça Urosapiens decidiram fugir para o subsolo do planeta e se transformaram nos enormes e assustadores Urossauros para tentarem derrotar Virme, sendo que só a rainha permaneceu naquela forma semelhante à humana. De volta ao presente, vemos que Ichigo e os outros jovens se juntaram aos Urossauros e começaram a lutar contra o exército alienígena que Virme chamou. Enquanto isso, Zero Two chega na sala do Dr. Franks e ele revela que ela é uma clone da rainha Urossauro. No entanto, Zero Two não dá importância para isso e diz que seu único desejo é ficar junto com Hiro. E aí o doutor decide ajudá-la e Ichigo chega lá com o mecha e dá uma carona para os dois, os levando até a localização do Hiro. Só que de repente um alien roxo os ataca e Ichigo decide se jogar lá de cima junto com a criatura para proteger Zero Two. Em seguida, um Urossauro se aproxima de Zero Two e a convida para entrar na boca dele, mas antes dela ir, o doutor pede desculpas pelo que fez no passado e conta que tinha mandado Zero Two pro Latifúndio 13, justamente para ela e Hiro se reencontrarem depois de tantos anos. Após isso, o Urossauro se sacrifica e morre para levá-la até o garoto. Então ela entra no mecha e encontra ele sangrando e desacordado. Com isso, Zero Two fica desesperada e beija Hiro. E aí a rainha vê isso e se lembra das relações que as pessoas tinham antes do Virme invadir o planeta. Sendo assim, a rainha escolhe transferir toda a sua força para Zero Two e Hiro, e eles se recuperam e assumem o controle da arma, desativando a bomba
que iria destruir a Terra. Só que o Grand Crevasse desmorona no processo, e o doutor morre esmagado por algumas pedras. E aí Hiro e Zero Two disparam um poderoso raio na frota alienígena, e Virme admite que perdeu, e promete que voltará um dia para conquistar o planeta. Então alguns dias se passam, e os jovens começam a reconstruir a sociedade. Kokoro usa o conhecimento dela em plantas para cultivar legumes. Já Mitsuru está tentando consertar o sistema de energia magma para eles voltarem a ter luz elétrica. E aí Kokoro se sente enjoada mais uma vez, e se levanta para ir ao banheiro. Enquanto isso, Goro está pedindo a ajuda da 007, para ver se ela os auxilia a resolver esse tanto de problema. Porém a 07 continua leal ao Papa, e diz que não pode agir sem a permissão dele. Em outro local, Hiro segura o braço da 02 e percebe que vários cortes estão surgindo na pele dela. Além disso, a 02 está bem desmotivada e não quer falar com ninguém. Já no dia seguinte, os jovens estão cuidando da horta e Kokoro começa a passar mal novamente. Então ela é levada até a enfermaria e faz um exame de urina que mostra que ela está grávida. Com isso, Kokoro fica desesperada e sem saber o que fazer. Mais tarde, Goro chama todos os outros jovens para mostrar que as plantas que eles cultivaram morreram. E aí uma aeronave pousa perto deles e vemos que Hachi trouxe a Nana de volta. Então Hachi leva a Nana até uma instalação secreta do doutor, mostrando que ele havia congelado os corpos dos jovens que estavam desaparecidos. Após isso, Hachi analisa as plantações que Hiro e seus amigos fizeram e dá a triste notícia de que as extrações de energia magma deixaram o solo da Terra infértil. Já de noite, Hiro encosta os seus chifres no da 02 e tem uma visão da Estrelítzia sendo atacada pelos alienígenas no espaço. Sendo assim, como a 02 está ligada à Estrelítzia, ela recebe todos os danos que a robô recebera, o que explica esses cortes na pele dela. Em seguida, Hiro pede ajuda dos outros, e Hachi consegue achar uma nave Rossauro usando a câmera aérea. Então Hiro diz que vai usar essa nave para ir sozinho até o espaço para desfazer a conexão entre a 02 e a Estrelítzia. No dia seguinte, Hiro está a caminho da nave, e os seus amigos aparecem e contam que vão junto com ele para apoiá-lo, sendo que até mesmo os Nines decidem ir com Hiro para ajudá-lo também. Com isso, todos partem em direção ao espaço, e vimos que Mitsuru decidiu ficar no planeta para cuidar da Kokoro e do seu filho que está na barriga dela. Após isso, os jovens chegam ao espaço com a nave-mãe, o Rossauro, e usam um cancelador de força G para conseguirem ficar vivos lá. E aí vemos que Hiro está pilotando junto com um Alpha, e isso até pode parecer estranho, mas é explicado que os Nine têm a capacidade de ocupar tanto o lugar da mulher quanto o do homem nos mechas. E depois de testarem o comportamento dos mechas na gravidade do espaço, os jovens entram na nave e continuam a sua viagem em direção ao planeta Marte. Só que de repente uma frota alienígena do Verme os intercepta e começa a atacar. Mas Hachi ativa o escudo da nave-mãe para se proteger dos lasers. Então Nana diz para eles ignorarem os inimigos e pouparem energia para chegar o mais rápido possível em Marte. Após isso, eles começam a se aproximar do destino, e Hiro vê a Estrelítzia de longe e abandona a nave-mãe para ir salvá-la. E aí os amigos do Hiro também deixam a nave para dar cobertura a ele. Portanto, Ichigo, Zoromi e os outros jovens eliminam vários aliens e abrem um caminho para Hiro passar. Porém, um inimigo gigante aparece e os impede de entrar na Estrelítzia. Então Alpha ejeta Hiro do mecha e o coloca dentro da Estrelítzia. E em seguida, Alpha se aproxima do gigante e aciona a autodestruição, se sacrificando pelo bem da missão. Enquanto isso, Virme aparece no meio do campo de batalha e diz para os seres humanos pararem de resistir e se fundirem a eles, prometendo que as pessoas terão uma vida perfeita e um paraíso se fizerem isso. De volta ao planeta, Kokoro está sofrendo bastante ao ver 02 nesse estado, então Mitsuru chega lá e diz que a ama e entrega a aliança que os dois usaram no dia do casamento. Com isso, Kokoro e Mitsuru dão as mãos e decidem começar do zero novamente, mesmo sem as suas memórias. Enquanto isso, Hiro se senta na cadeira do mecha e restabelece a conexão. E aí a 02 vira uma estátua, e a mente dela é teletransportada para a Estrelítzia, que assume uma nova forma que se parece com a própria 02. Com isso, eles acabam com grande parte das naves alienígenas e abrem um portal para irem até a base do Verme, para assim acabar de vez com ele. Portanto, os dois se despedem dos seus amigos e entram no portal. Após isso, eles ficam vários dias viajando nessa dimensão, e Hiro percebe que está virando metade o Rossauro, assim como a própria 02. De volta ao planeta, vemos que a barriga da Kokoro aumentou bastante, e que ela está recebendo cuidados especiais da 007, pois agora eles pretendem voltar ao modo natural de reprodução, e por isso Kokoro servirá de exemplo. Mais tarde, os jovens acham uma estufa de plantas cujo solo ainda está fértil, então eles começam a arar o solo e a plantar os legumes lá. Após isso, temos um salto de 245 dias, e vemos que o bebê da Kokoro acabou de nascer. E aí Mitsuru chega lá correndo e se emociona ao ver a sua filha pela primeira vez. E aí eles decidem dar o nome de Ai para ela, pois significa amor. Também descobrimos que todos aqueles jovens foram descongelados, incluindo a Naomi, que era a antiga parceira do Hiro. Já Goro decidiu seguir o seu sonho e se tornou um explorador. Só que antes de partir, ele dá um beijo na Ichigo, mostrando que os dois estão namorando. Com isso, Goro se separou do resto do grupo, para ir procurar materiais que podem ser úteis para o desenvolvimento dessa nova civilização. E após 783 dias de viagem, Hiro e 02 conseguem chegar até o planeta do Verme, e são recebidos por uma enorme frota de naves. Só que os aliens conseguem invadir a mente de Hiro, e o colocam em um sono profundo. Dessa forma, o mecha fica inoperante, e começa a ser destruído pelos aliens.
aliens. De volta ao planeta, vemos que a filha da Kokoro cresceu e que ela está apontando para a estátua da Zero Two para tentar alertar que ela está em perigo. Com isso, todos entendem o recado e se juntam para torcer pela Zero Two e pelo Hiro. Portanto, o jovem escuta as vozes dos seus amigos, mesmo estando longe, e isso faz ele despertar desse sono. E aí a Strelitzia assume uma forma dourada e consegue derrotar o verme. Desse jeito, todas as almas que ele aprisionou foram libertadas e retornaram aos seus corpos físicos. De volta à Terra, a estátua da Zero Two se despedaça e some. E aí ela e Hiro morrem e finalmente conseguem descansar em paz. Com isso, os Urrossauros que estavam lutando no espaço retornam e vão viver pacificamente embaixo da Terra. Após isso, 8 anos se passam e vemos que os humanos pararam de roubar a energia magma e construíram fontes alternativas de energia. Já Ichigo está grávida de Goro e a sociedade voltou a ser o que sempre era. Por fim, o anime acaba com duas crianças se esbarrando, que se parecem bastante com o Hiro e com a Zero Two. Fala galera, qual o seu personagem favorito de Darling in the Franxx? E o que vocês acharam do final? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.